sejam bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Esse podcast que falamos sobre filmes, séries, animes e tudo mais que envolva a cultura geek e nerd no geral. Aqui hoje no centro do Triângulo estou eu, Lucas, junto de meus companheiros. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno. Estamos aí mais uma semana fazendo um podcast incrível para vocês. Hoje vai ter treta, discussão e é isso aí. Como todo podcast, como toda semana. Vamos lá. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. A gente preparou um conteúdo muito especial para vocês essa semana, então esperamos que gostem. Aqui é o Rafa. No bloco de hoje, vamos abordar nosso Serializando, esse bloco aí que tá todo mundo falando sobre. Vamos falar um pouco sobre as séries que a gente assistiu essa semana. Tem muita coisa boa, tem muita coisa mais ou menos. Vamos continuar abordando as séries que estamos acompanhando aí semanalmente. Hoje vamos trazer as continuações de Mandaloriano, vamos trazer as continuações de Yellow Jackets e vamos falar um pouco sobre algumas sériezinhas curtas e que impactaram a gente de uma forma positiva ou negativa. Continua com a gente aí que você vai saber nossas opiniões sobre Calls, Enxame, a estreia de temporada de Kimetsu no Yaiba e as continuações das séries que eu já citei para vocês. Vamos começar falando sobre a primeira série, Enxame. Enxame é uma série que tem uma proposta bem diferente, na qual ela traz à tona pra gente uma mescla de realidade com uma narrativa ficcional sobre até onde um fã pode chegar. Beira a esquisitice, mas ao mesmo tempo atrai um mistério no ar que impacta a gente de certa maneira. Antes da gente entrar mais profundamente no universo dessa série, nós vamos dividir aqui em dois tópicos sobre as nossas opiniões. No primeiro bloco, agora, a gente vai falar um pouco sem spoilers, para você que ainda não assistiu a série e vai pretender assistir, e posteriormente nós vamos avisar que iremos falar um pouco sobre a série com spoilers. Então, para você que não quer pegar spoiler da série, a gente vai deixar uma minutagem aí para você, vai falar para você para onde você vai clicar para ir pro próximo bloco, beleza? Então, eu gostei bastante da série, eu fui o primeiro a assistir de todos nós, eu vi a série bem curta ali, uma proposta bem diferente também. A série tá disponível no Prime Video e ela geralmente não dá muitos detalhes sobre a trama, o que você vai ter sobre a trama. O que ela te fala basicamente é que é uma série sobre sexo, música e sangue. Falando justamente sobre essa parte do sexo, ela já tem uma cena logo no começo ali, no primeiro episódio, que já te demonstra o que a série vai ser. Ela vai ser uma série bem explícita e bem sexual de fato, bem erótica de fato. Já tem uma cena ali no começo de sexo, na qual a personagem da Marissa, a irmã da protagonista, ela já tá tendo um relacionamento ali com seu namorado, e você já vê que a série, ela não vai dispensar cenas assim. Eu achei meio desnecessário. Eu não sei o que vocês acharam sobre isso, mas eu acho que a série não precisava ter ido tão longe assim e ter virado uma série da HBO nesse sentido. Mas o que vocês acharam sobre? Cara, eu ainda ia te falar, eu acho que o contexto sexual dessa série, mesmo que um pouco mostrado, ele não foi uma coisa assim, em questão de ter muito isso na série. Eu acho que isso aparece assim no primeiro episódio e no quinto ali, coisas em relação a teor sexual. Tem só umas 3 partes de teor sexual aí nessa série que eu acho que não agregam muito, mas que contam um pouco da história ali em relação à principal. Mas assim, em relação a esse assunto, não vi muito problema nisso não. Eu não acho que a série é muito apelativa na quantidade, ela é muito apelativa na forma, né? No quão explícito ela mostra isso. Concordo que talvez não fosse necessário pra dentro da temática, mas eu acho que o estilo da série, ele casa com o quão explícito isso é mostrado, porque a série ela é toda construída com base no exagero, na minha opinião. Vocês vão perceber, pra quem ficar no bloco com spoilers, que eu não gostei nem de perto tanto quanto o Lucas gostou. Eu não gostei, não curti muito a série realmente. Mas assim, de uma forma ou de outra, o fato é que o estilo dela é um estilo realmente de exagero, de ter coisas explícitas, de ter coisas até meio fora da caixinha, fora da realidade. E a forma como ela escolhe mostrar isso casa. Eu acho que se ela fosse o que ela é realmente, com cenas de sexo dosadas no sentido de como elas são mostradas, se fosse muito puritano, ia ficar meio desconexo do restante da série. E no fim a série ela é sobre fanatismo.
Eu acho que nesse quesito, justamente do sexo, ele casa em alguns momentos, realmente, mas eu acho realmente muito explícito, muito exagerado. Pra mim, em alguns momentos ali, ela quer comer tempo. Por exemplo, em alguns episódios, posteriormente, que ela vai trabalhar com algo relacionado a sexo. Acho que as cenas demoram bastante ali pra te prender ou pra comer um pouco de tempo da série. Eu não acho tão necessário, mas faz muito sentido com a questão justamente de fanatismo, que é justamente o tema que a série quer trazer pra gente. Eu acho que a série aborda muito bem justamente o fato de não existir um fanatismo único, mas vários tipos de fanatismo. No caso da nossa personagem, a protagonista, a Dre, ela é justamente obcecada, desde o começo, pela Naija, que é uma interpretação ficcional da Beyoncé, né? E a série deixa bem claro isso pra gente, que não é uma mera coincidência. Ela sempre, desde o começo da série e desde depois, quando vamos explorar um pouco mais o passado da Dre e da irmã dela, foi ficcionada por essa artista. E justamente no primeiro episódio, ela compra 2 ingressos de $1.800 para ela e a irmã dela irem no show da Nadia. É um dinheiro que, inclusive, ela não tem. Eu quero trazer polêmicas aqui agora, que eu sempre achei, eu sempre comento, o quão absurdo e o quão caro é para você ir um show de um artista. Eu acho ridiculamente caro, e no contexto estadunidense, $1.800, no caso, vamos supor que $900 para um ingresso de um show é muito caro mesmo. Cara, eu acho que já tirando o elefante branco da sala, assim, entre nós três, porque foi algo que eu já tinha comentado com vocês no grupo do WhatsApp, é que eu tenho um problema muito grande com fanatismo, principalmente fanatismo em relação a pessoas. É algo que me incomoda de verdade, assim, desde sempre, desde que eu era molequinho. É um negócio que eu não consigo entender, nunca consegui, de verdade, e acho que nunca vou conseguir, assim. Então, pra mim, já é uma loucura muito grande quando eu vejo uma pessoa, sei lá, passar 5 dias, uma semana, não sei quantos dias numa fila de alguma coisa pra conseguir um ingresso pra um show e tal. Isso eu já não entendo. Então, eu acho que a série foi uma experiência negativa pra mim, no sentido de eu não ter gostado tanto, muito também porque já existe um preconceito da minha parte sobre a temática dela. Tudo bem que ela não tá exaltando essa temática, bora lá, né? Ela traz essa temática de uma forma bem crítica. Mas ainda assim, eu acho que em nenhum momento eu consegui comprar, sabe, isso, porque eu não consigo entender isso, gente. Eu não consigo explicar pra vocês. Eu tenho um bloqueio pra compreender fanatismo. É isso. Então, mesmo como algo realmente problemático, sei lá. Então, assim, isso me causou um problema pra entrar na série, pra conseguir ser absorvido por ela. Eu acho que a série, ela me pegou no 4º episódio. Pra mim, o 4º episódio acaba sendo o melhor da série. Então, ali foi quando eu tive um breve vislumbre, assim, de caraca, essa série vai melhorar. E aí, não, na verdade, depois ela meio que volta pro que ela tava sendo e tal. Em bons momentos, pra mim. A atuação da Dominique Fishback é excelente, assim, tá? Inclusive, temos uma participação da Billie Eilish, justamente no 4º episódio, que pra mim ela também tá muito bem. Eu não esperava isso. Não tinha feito essa interpretação que o Lucas fez sobre ter várias formas de fanatismo ao longo da série. Eu acho que é uma boa interpretação, achei interessante. Mas a questão é essa, assim, a série, ela poderia até ter muitos pontos positivos, mas acabou que, desde o início, né, ela acabou me perdendo, e depois do 4º episódio, principalmente, mesmo que tenha tido pontos positivos, cara, eu simplesmente deixei eles passar, porque realmente não me engajei, não me fisgou, enfim, isso. O que eu tiro da série, assim, em relação ao que eu assisti, foi uma indicação do Lucas até. Queria deixar claro aqui para os espectadores. Então a gente tem que ter aquela balanceada, assim, que não é o selo Rafa de qualidade. Mas, assim, é uma série boa. Eu compreendo o Rafa, porque eu também tenho muito dessa visão, desse preconceito em relação ao fanatismo. Eu tenho ali algumas pessoas que eu sigo nas redes sociais, alguns artistas que eu gosto, que eu sou fã, mas nada que me identifique a ponto de eu chegar perto desse tema. De gastar milhões, gastar o dinheiro que eu não tenho pra mim ir num show, entendeu? Eu sou muito fã de anime, como o Lucas tá falando aqui, sou muito fã de One Piece, mas assim, eu ficaria 1 hora, 2 horas pra ver o filme no cinema, na estreia, se tivesse mas de acordo com os meus meios, do que eu tenho, do que eu posso entregar, mas assim, fazer o que ela fez na série, não pagar aluguel, não
deixar de pagar contas. Saber que você não é capaz de fazer o que ela fez na série, Isso eu não sou capaz de... Isso eu não sou capaz de fazer, entendeu? Em relação ao normal, tá? Porque o anormal também, muito menos. Mas, assim, a série é boa. Eu gosto muito da atuação da personagem principal. Acho que a atuação dela é a melhor da série. Acho que ela conseguiu entregar um papel memorável, assim. E ela passa aquela estranheza do psicopata, da pessoa que não tem mesmo cordas para se segurar. Na humanização, ela não tem limite. Então, ela passa isso de uma forma bem explícita e de uma forma muito bem feita, assim, pela atriz. Mas, de resto, assim, não achei uma série nota 10, porque ela tem ali seus problemas ali. Tem algumas atuações ali que ficaram fora de contexto, mas eu entendo, então é uma boa série. Parece que o personagem da Billie Eilish casou muito bem com ela como atriz, né? Eu acho que complementa bastante o jeito dela ali. Acredito que na questão da Billie Eilish, qualquer um poderia fazer o papel, ela atuou muito bem, mas ela realmente ficou fora de contexto. Pra fazer uma cena ali... Fala a verdade, tá? Cara, ver os não é. Claro que não, cara. Ela nem faz, mas tipo, tem uma cena onde elas estão numa sauna onde literalmente todo mundo tá nu. Então a Billie Eilish, ela é a personagem principal ali nesse centro, ela é meio que a líder do pessoal e ela não tá nua. Então o meu problema não é porque a Billie Eilish não está nua. O meu problema é que se você está em um contexto, você tem que estar de fato integrada naquele cenário. Então, se ela não pode fazer isso, dispense o ator e contrate alguém que tenha culhões para fazer aquela situação. Se ela não tem, beleza. Respeito pra fazer isso, né? Se ela não tem culhões para fazer isso, beleza, eu respeito a vontade dela, a opinião dela. Ela, como pessoa, ela tem total direito de não se expor. Mas se o papel meio que exigia aquilo, e eles colocaram ela ali pelo hype, porque realmente ela fez um ótimo papel, mas ela ficou totalmente fora de contexto ali, pelo menos na minha opinião. Mas é assim, você tá ali num contexto, num meio, que você esteja homogeneizado naquele meio, entendeu? É isso. Eu quero exaltar aqui rapidamente a atuação da Dominique Fishback, tá? Porque pra mim ela é uma personagem muito complexa, ao mesmo tempo que é muito simples, justamente por ser vazia. Desde o começo da série tu vê que ela parece não ter nenhuma qualidade, entre aspas, tá? A não ser viver pra ser fã da ídola dela, da Nadia. E ela atua bem justamente por ser difícil você entregar esse tipo de papel tão vazio e, entre aspas, de novo, sem vida, como o da Dre, sem ela ter um overact ou sem parecer tão chato. Ela, ao mesmo tempo que entrega uma personagem intrigante e misteriosa, parece que não tem nada sobre ela que vale a pena você estudar ou ver sobre. Mas sim, o que é interessante é como ela vai se comportar ao redor da sociedade e como ela vai, ou não, se encaixar nessa sociedade. Então agora passando para a parte com spoilers, para você que se interessou um pouco sobre a série, gostou do que a gente falou aqui, vai assistir a série, não quer tomar spoiler, já passa aqui pro próximo bloco, tá? Dependendo da plataforma que você tiver, vai ter a minutagem aí na descrição, ou no próprio vídeo, ou no próprio áudio. Mas eu quero falar justamente sobre esse problema de encaixe na série, sobre ela voltar ao seu ponto de partida, basicamente. Pra mim, a série, ela se encaixa muito bem como uma série sobre justamente fanatismo. Quando ela começa a chegar ali querendo mesclar com a vida real, eu acho que ela se perde bastante pra mim. Ela parece não saber pra onde quer ir e no final, que parecia ser o final, na verdade você começa um outro episódio. Então pra mim aquele finalzinho da série ali, aquele último episódio, talvez não precisava dele, mesmo que eu tenha gostado. Pra mim foi meu episódio favorito, o episódio 7, mas eu tenha gostado mais dele, mas pra mim não se encaixa tão bem na série, justamente por causa do episódio 6. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim a série se perde bastante no final. Cara, em relação a essa parte, eu achei um pouco estranho. Quando começou esse episódio, eu pensei que a série era baseada em fatos reais. Só que aí depois eu fui dar uma estudada sobre, não era, foi só meio que uma tentativa ali de meter um The Office. Mas é isso, pra mim não fedeu nem cheirou. O final da série pra mim foi mais legal. Ali acho que o 6º episódio também. Esse episódio não foi o meu favorito. O meu episódio favorito foi o último. É isso. Cara, pra mim não é quando a série começa a degringolar, assim. Eu já não gosto da série no primeiro episódio, assim. O final do primeiro episódio, pra mim, é what the fuck, sabe? Tipo, a reação dela. Os acontecimentos ali eu até consigo compreender. Tava interessado, não tava empolgado nem nada, mas tava interessado. Cara, a reação dela no final... E aí, não sei se foi a própria atriz que sugeriu, se foi uma questão de direção de ator. Mas, cara, eu acho, assim, completamente nada a ver aquela relação depois que ela mata
primeiro personagem lá que ela mata, que eu esqueci o nome dele. Mas o namorado da Marissa. Cara, eu acho muito ruim aquela reação, mano. Eu não sei se ela tá nervosa, eu não sei se ela tá agoniada, eu não sei se ela tá feliz, eu não sei o que ela tá ali, entendeu? Ela tá só, tipo, muito louca, começa a comer, tipo, por quê, sabe, assim? E aí que eu digo que começa a entrar justamente esse tom nonsense. E quando não o nonsense puxado pra comédia, mas o nonsense puxado pra violência, pro absurdo, etc e tal. Que não encaixou comigo. Eu não vou dizer que isso necessariamente é ruim por si só, mas pra mim eu não comprei isso, sinceramente, não me pegou. Eu não engajei na série, sabe? E esses exageros, eles só fizeram com que preconceito, né, que eu já tenho com a temática, só piorasse. Pra mim, o que acha que a série quer mostrar, que pode ou não ser visto como defeito, é justamente o ponto que eu entrei anteriormente, que agora eu quero me aprofundar um pouco melhor, que é sobre o fanatismo. A série, ela quer falar sobre vários fanatismos ao mesmo tempo, entre aspas, em uma personagem só. Então a Dre aqui, ela é uma representação, ela é um arauto do fanatismo, basicamente. Então aqui vai ser mostrado pra gente o glutonismo e de como ela é fanática por comer quando ela tá nervosa, quando ela tá ansiosa, quando ela tá com medo, quando ela tá enfrentando algo novo em alguns momentos da série, e como envolve ao mesmo tempo uma personificação de sexualidade nela, quando ela vai trabalhar como prostituta, como a própria personagem da Dre muda drasticamente em várias ocasiões. Eu inclusive comentei sobre isso. Em várias situações ela simplesmente muda completamente pelo simples fato de que ela muda um penteado. Como o penteado muda a atriz de uma maneira completamente única. Então ela personifica ali vários tipos de fanatismos, e eu acho que para alguns pode ser um problema, para mim não foi, porque eu vi desse ponto de vista. A série, ela quer justamente abordar como a sociedade é regada por vícios, como a sociedade é movida por vícios, seja eles sexuais, através da pornografia, ou sobre sexo compulsivo, seja ele sobre alimentação, como a nossa comida, no geral, ela se torna um vício em muitas ocasiões, no sentido de fanatismo artístico ou não, ou no sentido de gastar dinheiro compulsivamente, como a própria personagem faz, né? E no sentido de romance, que é um ponto que eu quero entrar um pouco mais pra frente aí pra falar sobre. Só pra citar o que o Rafa falou sobre o primeiro assassinato dela, depois que ela mata o cara, ela meio que cria um ataque de pânico, e logo depois disso ela corre pra geladeira pra tentar comer alguma coisa. Eu acho que aquilo ali é meio que o escape dela, pra ela poder meio que voltar a si, entre aspas, né? Mas assim, meio que o porto seguro dela, pra ela não ter uma crise de pânico, porque ali foi a primeira vez que ela matou. E eu achei isso bastante interessante deste ponto de vista que eu tirei, entendeu? E em relação à atuação dela, em questão ao cabelo, como ela vai se transformando ao longo da série, parece que ela é fragmentada, entendeu? Então ela é meio que vários personagens, várias pessoas em uma só. E eu acho isso muito incrível, justamente colocando também um ponto aí que o Lucas falou, que é a questão da comida também ser um vício. E eu não tinha pensado nisso, foi ele falando que eu me toquei nessa parte. A série realmente deu uma subida aí no meu conceito em relação a isso. As interpretações de vocês até deixam ela um pouco menos pior pra mim. Porque eu consigo interpretar. Olha, interpretar não, porque a interpretação tá vindo de vocês, mas eu consigo entender agora certas relações. Até quando a gente vê depois que ela dá aquela mordida, né, na personagem, que seria a Nadia, a gente percebe essa relação, né, do fanatismo e da loucura dela e da paixão dela, relacionada também com comida, com consumir aquilo, né, consumir de uma maneira completa, o mais completa possível. E também eu acho até que existe uma relação justamente do fanatismo com os instintos mais primitivos que nós temos. Porque, querendo ou não, violência é um instinto muito primitivo, bem como a alimentação. A alimentação é um instinto extremamente primitivo. Tanto que a gente vê, por exemplo, até na primeira morte, ela é uma morte extremamente... é um assassinato extremamente passional. Ela ataca ele com ódio, ela sai correndo, sabe? Tu vê que não é necessariamente planejado, ainda que ela... beleza, ela vai até a casa e tal, senta pra conversar, mas no rompante dela de ataque, não é algo planejado, ela não mata com uma faca, ela não vai armada, ela pega a primeira coisa que vem na frente dela, corre pra cima dele e ataca. Eu acho que isso cria uma relação bem interessante, bem feita, do fanatismo com instintos primitivos, sabe? Eu acho que como aquela coisa, ela desperta na personagem principal de uma forma negativa, tá?
aquelas coisas mais primitivas, aquela coisa animalesca realmente. Então, assim, depois desse primeiro assassinato, que é meio que ela protegendo a irmã dela, eu tenho essa visão que ela mata ele porque ela já sabia que ele era um cara ruim, entendeu? Porque ele tinha dado em cima dela. Então ela mata ele como um meio de vingança da irmã dela ter se matado por causa dele. Então, a partir do momento que ela começa a matar as pessoas que fazem mal ou falam mal da cantora lá, né? Que é a cantora favorita dela, ela mostra exatamente o que o Rafa falou, que é aquele instinto primitivo que também é o de proteção, entendeu? E fora que as mortes são bem inusitadas, né? Quando ela mata aquele cara lá, aquele negão lá, tenta matar ele no chuveiro, que ela quase morre pra ele. Eu acho incrível que quem acaba matando ele é uma amiga dela, né? Sim, e ela é muito racional, ela é muito louca, porque do nada ela tá sendo enforcada assim num desespero e ela não sente nada pelas pessoas que salvaram a vida dela, porque naquele momento ela ia morrer, entendeu? Aí ela simplesmente fala, acho que eu vou vomitar, aí sai correndo e foge. E deixa todo mundo lá que salvou a vida dela se fuder. Eu acho incrível como a atriz, ela é bem colocada nesses momentos da série. Inclusive, Bruno, falando sobre essa questão do rompante dela de proteção, que seria relacionada a uma proteção da irmã, né, por ela ter morrido, uma espécie de vingança, vocês acham que, de repente, a série, ela relaciona a paixão que ela tem, porque ela tem uma certa, até obsessão pela irmã, né, e a irmã adotiva, e vocês acham que se relaciona com a obsessão que ela tem pela Nadia na série? Porque, inclusive, eu acho as características físicas das duas atrizes e das duas personagens ali muito parecidas, cara. Tanto que a primeira vez que apareceu a Nadia, assim, ser por televisão ou algo assim, eu até estranhei e falei, é a mesma atriz que tava fazendo a irmã dela. Aí depois eu fui olhar o que o Prime Video dá, né, os nomes dos atores e atrizes, e aí eu vi que não era. Mas eu acho que pode se relacionar também, talvez possa olhar um pouco por esse lado, dessa obsessão dela pela irmã e pela Nadia ser algo que se misturam, assim. Eu acho que faz muito sentido isso aí que tu falou. É por conta da Dre, ela ser uma filha adotiva do casal. E dá pra ver nos pais alguns traços meio tóxicos, meio controladores. E geralmente as crianças que são criadas em lares controladores ou com pais tóxicos, elas tendem a ter mais problemas sociais e psicológicos. E eu acho que justamente é isso. A Dre vê na Marissa como uma salvadora, como uma heroína, alguém que ficou do lado dela e talvez personifique ali o seu fanatismo na própria irmã também. Parando pra pensar justamente nessa questão do fanatismo e das situações exageradas, digamos assim, extrapoladas que a série traz, eu acho que é justamente onde ela encontra um problema na forma como ela vai construindo, na forma como ela vai percorrendo esse caminho do exagero. Por quê? Talvez pra mim, se a série ela prosseguisse numa crescente de tensão, de problemas, talvez eu tendesse a, pelo menos, ter aquela questão da curiosidade do tipo, cara, onde é que essa série vai chegar? O que ela vai fazer depois? O que vai acontecer? E assim, eu não sinto que é isso que acontece, sinceramente. Eu acho que a série, ela é exagerada, mas ela não chega a ser louca. Ela não traz situações extremamente diferentes, ela traz pessoas estranhas, ela traz pessoas muito estranhas. Falei, cara, todo mundo que ela encontra é esquisito, não tem uma pessoa mais normal, assim, mais comum. E isso me incomodou também, porque a sensação que eu tenho é que todo mundo é estranho, sabe? E então é isso, a série, ela tem um desequilíbrio pra mim, parece que ela quer exagerar, mas ela não vai full no exagero. Aí ao mesmo tempo que o que ela mantém no chão, como um pé no chão, me faz contestar diversos exageros que ela traz, a sensação que eu tenho é que ela não sabe exatamente o que ela quer fazer, parece que ela quer fazer uma crítica, e pra fazer essa crítica ela traz os exageros, mas ao mesmo tempo ela quer demonstrar que isso meio que acontece na vida real, então ela quer manter um pé no chão pra manter essa correlação. Mas pra mim, uma coisa tá o tempo todo combatendo a outra, tá o tempo todo batendo na outra e não entra em harmonia. Elas acabam não harmonizando uma com a outra, isso me incomoda muito, faz com que o tom da série seja inconsistente pra mim, o ritmo da série seja ruim. Pra mim ele é lento, ele é pesado, os episódios têm meia hora, sinceramente. Teve um momento, literalmente, gente, que eu comecei a assistir um episódio que ele tinha, tipo, 36 minutos, uma coisa assim. E aí eu, há um tempo assistindo, aí eu falei, cara, deve estar, né, quase no final. Estranho, porque aqui não parece. Pelo andar da história do episódio, não parece estar no final. E eu abri, tinha 10 minutos de episódio, gente. E eu jurava que eu já tinha passado uns 25, 30 no episódio. Cara, então assim, são coisas que me cansaram, como eu falei. Depois do terceiro episódio, eu me desgastei, eu tive que fazer uma pausa, voltei 2 dias depois pra assistir o quarto, que foi o que eu mais gostei, mas mesmo assim depois, enfim, não encaixou comigo e tal, sinceramente.
falando sobre esse ponto aí, eu acho que a série, além de falar sobre fanatismo, ela aborda um outro tópico que eu acho bem interessante e bem difícil de ser abordado, que é o da moralidade. Na nossa sociedade, é muito difícil a gente se encaixar moralmente. E a série, ela consegue abordar isso de uma maneira muito boa. A questão social / moral é que precisamos ficar com alguém. Até que ponto uma pessoa é feliz vivendo sozinha? Temos ali no último episódio, que pra mim era um episódio que podia ter sido encaixado entre o quinto e o sexto, tendo o sexto episódio como o último de fato, no qual a Dre conhece uma menina chamada Rashida, e ela se envolve, tem um relacionamento amoroso com ela, e a Rashida decide apresentar pros pais. E os pais da garota, inclusive, citam: ela não é de trazer muitas pessoas aqui em casa, a gente tá bem feliz com isso. Então ali você já vê uma pressão, entre aspas, social e moral na Rashida pra ela ter alguém. Além disso, você tem uma questão moral ali num episódio em que ela invade a casa de um homem, tentando fugir da polícia, eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, e o cara olha pra ela e ela fala: eu tô fugindo tô fugindo de um cara, não conta, por favor, senão ele vai me encontrar. E o cara supõe que é o marido dela, o namorado, algum relacionamento ali que ela esteja fugindo, e acaba brigando ela. Quer dizer, esse é um tipo de questão moral na qual eu não posso expulsá-la de casa, senão ela está ferrada com os problemas dela. E isso realmente não tem nada a ver com o cara. Ele tá sendo invadido e ele não pode só abrigar alguém do nada na casa dele, sabe? Mas ele faz ainda assim. Isso pra mim é uma outra coisa que me incomodou muito durante a série, o Lucas também já sabe. Ele se justificou dizendo assim: não, cara, é que ela é uma pessoa muito sortuda. Só que, gente, pra mim o elemento da sorte, ele funciona até certo ponto. Pra essa mulher, na série, tudo é fácil. Ela encontra abrigo fácil, ela foge fácil, ela sempre encontra alguém disposto a ajudar ela sem nunca ter visto ela na vida, e etc, etc. Então, assim, isso me incomodou muito, muito, muito. Nada é difícil pra ela, cara. Nada é difícil pra ela. E aí isso, cara, isso torna a jornada meio chata, porque a sensação que eu tenho é que ela fica só numa meio que uma crescente, que nunca cresce tanto quanto eu gostaria, ou seja, nunca vai full na loucura. E aí eu tenho também a sensação de que na personalidade, ela não cresce, ela não muda muito, né? Então não tem tantos mudanças nas características da personagem. Por isso, inclusive, que eu gosto mais do quarto episódio, porque é onde a gente tem ali um confronto moral, mas um confronto um pouco maior sobre o interno da personagem principal, etc e tal, ainda dentro de um contexto meio doido, assim, meio esquisito. Mas enfim, essas questões todas, elas também me incomodaram e, enfim, diminuíram ainda mais a série pra mim. E o último dos exemplos aqui, só pra eu finalizar, justamente o fato da moralidade no sentido de o cliente sempre tem razão, de lojistas, etc, que foi algo que eu prestei bastante atenção no começo de um dos episódios, foi no quinto episódio, né, que vai abordar um pouco mais a história por trás da Dre e o passado dela. Ela vai pra uma loja e pede pro cara consertar um aparelho que claramente não é dela, e o lojista, ele, em momento algum, chama a polícia ou algo assim. Eu acredito que ele queira dar razão pra ela por três fatos, desculpa. O primeiro dos fatos é, ela é mulher. O segundo dos fatos é, ela é cliente daquela suposta loja. E o terceiro é porque ela é negra. Então, independente de todos esses fatos, ela ainda é uma pessoa que parece ser suspeita, porque ela não é proprietária do aparelho. Óbvio, as medidas cabíveis deveriam ser usadas, porém não são usadas justamente por dessa moralidade nos personagens envoltos. As atitudes da personagem e como ela se porta diante do lojista são suspeitas, mas por conta justamente desse senso moral e dessa balança na qual a sociedade nos coloca o tempo todo para sermos julgados, faz com que justamente a personagem seja, entre aspas, sortuda em vários momentos da série. Porque ela é uma mulher, ela é negra, e ela sempre se porta de maneira com que ela seja prevalecida e ela seja a heroína da sua própria história. Então, assim, pra mim, por conta de tudo isso que a gente falou, eu gosto da série no geral, tá? Mas ela tem umas falhas, sim, aqui e ali, assim como seus pontos muito fortes e bem delicados que a série toca, e eu acho que ela toca bem justamente nesses pontos delicados. Pra mim, a nota da série é uma nota 7 de 10. Em relação aos defeitos da série, como o Rafa já havia mencionado, ela tem uma sorte, que não é de fato uma sorte, mas assim, o roteiro, mas realmente dá a entender que é muito fácil tu ser um assassino ali nos Estados Unidos, porque é muito fácil ela invadir a casa de alguém, é muito fácil ela matar alguém, passar o dia ali na casa, limpar o sangue da pessoa,
desovar o corpo e depois ela ainda tem tempo de tomar um banho. E as coisas que vão acontecendo com ela durante a série, os problemas que vão acontecendo em cima dela como suspeita, mas vão sendo resolvidos de uma maneira meio roteirística, entendeu? Porque até mesmo a investigadora fala que ninguém suspeitava dela porque ela era uma mulher negra. Meio que tentando roteirizar ali porque que ficou tão fácil ela matar todo mundo. Teve uma hora que ela se ferrou na série, foi quando ela foi tentar recuperar o celular que havia sido bloqueado. Ela foi na casa dos pais adotivos dela e ela não conseguiu. Levou bala. Eu achei que aquilo ali finalmente foi um ponto assim, onde mostrou que nem tudo é sorte, que as coisas poderiam acontecer, poderiam dar errado pra cima dela. E eu achei isso bem interessante. Logo aí vem o último episódio e tem todo aquele romance ali. Mas eu acho que foi um episódio assim, bem triste e bem assustador pra mim. Porque ela, em si, ela já sabia que a menina não gostava da cantora, que ela era fanática. Aí acontece ali uma situação onde elas discutem por causa disso. E a menina literalmente dá os ingressos do show, né? E fala, olha aqui, amor, comprei pra gente, você vai gostar dela. Ela meio que força ali. E é incrível a reação da menina, porque em vários minutos ali do episódio, elas meio que uma ainda usava a outra, uma amava a outra ali incondicionalmente. Mas quando ela aborda esse assunto de novo, a namorada dela se transforma, começa a xingar ela, avacalha com ela, entendeu? Mostra pra ela, tipo, um monte de merda que ela tava fazendo. Ela simplesmente começa a enforcar a namorada dela. E ela começa a falar, eu te amo, e vai matando a menina ali, fora que ela ainda esquece os ingressos no bolso da menina e ela tacar fogo na menina. Então, tipo assim, as conclusões da série são um pouco inusitadas, assim, em relação ao romance que ela teve, ou em relação ao final da série, mas é sim uma série boa, aconselho vocês a assistirem. Eu acho que a gente pode tirar muito mais coisa dessa série, realmente é uma série que ela tem muitos pontos a ser estudados, e ela merece sim uma nota 7, 7,5 de 10 ali, é uma ótima série. Parabéns aí, Lucas, pela sua primeira indicação, nota 7. Ao contrário dos meus amigos, galera, eu não curti muito a série, como eu já falei, mas sem me estender muito aqui, só fazendo mais um comentário que a série faz parecer que todo mundo nos Estados Unidos mora sozinho, né? Porque ninguém nunca chega na caceta da casa quando a mulher tá lá, velho. Mas enfim, pra mim é uma nota 5, sinceramente. Tava tendencioso pra dar uma nota meio 4 aí, mas como os meninos falaram algumas coisas que me fizeram entender alguns pontos, subiu um pouquinho, mas eu vou deixar na nota 5. Realmente a série não me pegou, não funcionou muito pra mim. Eu não seria uma série que eu aconselharia pra ninguém. Bem, essas foram nossas críticas e opiniões sobre Enxame. Agora vamos falar um pouco sobre uma sériezinha bem curta, que você pode ali maratonar facilmente em mais ou menos 1h30, 2 horas, mas que te impacta de um jeito profundo e muito bom. Vamos falar novamente, sem spoilers, e depois damos nossas opiniões com spoilers e algumas teorias ali em voltas de Calls. Uma série da Apple TV que veio aí em plena pandemia, veio trazendo um formato completamente único e totalmente diferente de qualquer série, que, como seu próprio título diz, fala sobre ligações. Essas ligações elas são feitas a princípio para 2 ou mais pessoas conversarem sobre situações cotidianas, comuns para qualquer um de nós, mas depois elas começam a tomar rumos diferentes, o que torna a série muito mais misteriosa, intrigante e cheia de suspense. Foi uma série recomendação aí do Rafa, que ele já vem comentando há anos. Inclusive, ele comentou ali no nosso grupo que precisou a gente fazer um podcast para finalmente assistir Calls. Então eu já vou passar para ele dar a opinião dele, porque o cara é bom, realmente. Selo Rafa de qualidade. Fala pra gente, Rafa, um pouco sobre o que você acha realmente de Calls. É isso aí, gente. A minha dica é, se você está tentando convencer alguém a assistir algo, faça um podcast com ela. Pronto, resolver seu problema, entendeu? Gente, Calls é uma série extremamente diferente de tudo que você vai ver. Isso, por definição, por essência. A série é extremamente diferente, é uma série que ela não possui imagens, como o próprio Lucas descreveu, ela é uma série baseada em ligações. Então o que a gente tem ali na série são basicamente efeitos de ondas sonoras, mas que ainda assim são muito bem realizados. Eles fazem uma construção junto com o áudio muito, muito legal.
Uma curiosidade que eu deixo também sobre a série é que ela é dirigida pelo Fede Álvares, que também é responsável por O Homem nas Trevas, que é um filmaço. Ele e o Odo Sayagues, tá? Que também fez alguns filmes de terror ali com o Fede Álvares. Cara, eu não gostei muito da direção dessa série, mano, porque o diretor fede. E além disso, a série ela traz umas ideias muito diferentes, umas histórias muito diferentes, porque como o Lucas falou, ela começa com umas discussões normais ali, que parecem comuns, e aí ela vai adentrando para umas situações que vai te deixando tenso. Gente, a série sem imagens, ela te deixa tenso, ela te deixa triste, ela te deixa agoniado, e aí ela trabalha com a imaginação de tal forma, porque ela descreve muita coisa que tá acontecendo, e é uma série tensa, tá, gente? Pra quem for assistir, quem ficar interessado, não ouvir a parte com spoilers e for assistir, ela é uma série tensa. E outra coisa, uma dica que eu dou que faz completa diferença, eu assisti a primeira vez quando estreou, e a outra hoje, entre ontem e hoje, pra fazer os comentários aqui novamente com ela mais viva na memória. E assim, assistam ela com fones de ouvido. Isso faz toda a diferença pra quem estiver assistindo. Te dá uma imersão muito maior. Mas, gente, é isso. É uma série excelente, é uma baita série que eu recomendo aqui pra todos que estiverem nos ouvindo. Vai ser uma experiência completamente diferente de tudo que você já teve em relação a séries e filmes na sua vida. Eu acho que é muita avacalhação que fizeram com o Lucas, tá? Meio que apresentar aí Enxame, dizendo que é uma série que ele indicou, uma série que acho que teve uma nota não acima da média, entendeu? E depois vir com uma série que o Rafa indicou. E acaba, até pelo roteiro, assim, aumentando, assim, o engajamento das indicações do Rafa, mostrando que ele que tem que indicar mesmo, né? Coitado do Lucas, mas assim... O que eu tenho pra falar dessa série é que foi uma experiência nova pra mim, muito diferente do que eu já tinha visto. Eu acho que eu nunca vi nenhuma série nesse formato. Ela tem episódios curtos ali de 15 minutos, só que são episódios que te deixam muito tenso. E não é uma tensão assim de... Nossa, é uma coisa que tu fica imaginando o que tá acontecendo ali e tu fica, cara, tá assustador. Como é que tu imagina isso na tua cabeça? Porque eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar rostos, entendeu? Então eu vejo na minha cabeça coisas sem rostos, assim, fazendo o que acontecia na série. Então, tipo, é uma série, assim, que ela é bem intensa. O primeiro episódio ele já aprende muito a pessoa. O contexto, assim, meio que científico da série também é muito bom. Faz uma análise boa na questão. E eu gostei muito da série. Eu aconselho todo mundo a assistir. Você que quer ouvir a parte de spoiler, não ouça. Vai direto, mesmo que você não esteja interessado em assistir a série, vai lá assistir. Pra ter uma experiência totalmente diferente. Então eu aconselho a série. É uma série bem curtinha ali que você pode maratonar. Inclusive, outra recomendação é assista a primeira vez e reassista de novo com uma nova perspectiva. Mas justamente sobre isso, sobre reassistir a série, é algo que me incomoda um pouco. Porque a série ela tem uma pegada que lembra bastante um Black Mirror. Ela é uma série meio antológica ali, que vem com uma série de episódios que são separados, que têm conexões uns com os outros por se tratarem de temas em comum. A gente tem um tema em comum ali envolvendo as ligações e tudo o que elas causam em uma pessoa ou outra, no sentido do mistério, de nos intrigar e de trazer vários temas diferentes. Você tem ali um pouco de comédia, você tem um pouco de mistério, você tem um pouco de suspense. Inclusive o primeiro episódio é bem impactante porque ele já traz uma tonalidade bem pesada para a série. Ela já te dá um soco no estômago e realmente foi algo que me impactou bastante, principalmente pelo fato de estar com um fone de ouvido, de ter um pouco ali daquela experiência, entre aspas, bineural, poder ouvir, será que eu tô ouvindo do meu lado esquerdo, aqui no meu pé do ouvido? Será que eu tô ouvindo aqui do nada vindo de cima de mim? Fora que você consegue ouvir, em alguns momentos da série, ruídos e sons que estão sendo causados ali no fundo, que às vezes os personagens não falam o que está acontecendo. E justamente por ser uma série que não tem imagens, você precisa imaginar, você precisa exercer um pouco da sua criatividade, e quando você começa a escutar os ruídos de fundo, você começa a encaixar ali, a fazer um quadro a quadro na sua mente, começa a imaginar um cenário que você mesmo está criando. Isso eu acho muito bom, porque às vezes uma série ou um filme acaba sendo estragada por uma cena mal fotografada, mal dirigida, e a melhor direção sempre vai ser a nossa, porque a gente sempre vai criar aquilo que agrada a gente, e isso a série consegue fazer muito bem. Tudo isso também graças às atuações.
que é justamente o ponto que eu quero falar agora com vocês. Pra mim, a série ela sabe trabalhar muito bem com os atores. Inclusive, polêmica. Pra quem gosta de Joey King, eu não gosto dela. Acho que ela faz uns trabalhos bem baixa orçamento, aqui e ali. Eu nunca assisti The Act. Falam que ela tá muito boa lá. Mas a Kim Coles, ela tá incrível. Ela atua muito bem no episódio que ela aparece. E eles trazem Pedro Pascal, Joey King, Aubrey Plaza, uma série de atores incríveis. E eu acho que a série sabe muito bem trabalhar com esses atores dubladores aqui. Porque entrega emoção, sentimento, aflição, nervosismo, tudo. E a gente consegue sentir isso só ouvindo. Bem, como a gente fez na série anterior, a gente vai passar um pouco agora com a parte com spoilers. A gente vai falar sobre muita coisa sobre a série, principalmente sobre a trama principal. Então, se você não quer ter esse spoiler e quiser ter essa experiência, super recomendo aqui, recomendação minha. Recomendação, não quer seguir minha recomendação porque você escuta mais o Bruno? Segue a recomendação do Rafa, tem selo Rafa de qualidade, vai lá. Assiste essa série. Realmente, como o Bruno falou, você vai perder 1h30 da sua vida. Se você não gostar, foi pouco tempo. Mas a gente tem quase certeza aqui, quase unânime entre nós três, que você vai gostar da série. Então, dá uma chance pra ela e assiste. Ela tá disponível aí no Apple TV+. Vamos falar um pouco sobre spoilers, vamos falar um pouco sobre teoria da conspiração e sobre o que a série realmente aborda. E eu acho que é nisso que a série peca. Mas eu vou falar um pouco mais depois. Vou deixar vocês falarem por enquanto. Cara, eu acho que o início da série é muito bom. O primeiro episódio, a forma como ele é tenso, a forma como ele vai descrevendo a pessoa se deformando e a forma como tu não entende o que tá acontecendo, aquilo é muito bom, velho. São 13 minutos de episódio que quando termina, tu tá extremamente imerso na série, tu tá extremamente curioso pra continuar, pra saber o que tá acontecendo, pra saber como a história vai prosseguir dali. A segunda história também é muito boa. Inclusive, no segundo episódio, eu chorei, tá? Chorei, porque eu fiquei bem emocionado, cara. E ela é boa de uma forma bem diferente, né? Porque a primeira, enquanto ela puxa muito mais por um terror mesmo, e meio que ficção científica, até porque no início eu achei, quando eu termino o primeiro episódio, eu pensei, é alienígena. Beleza, é alienígena, eles estão sendo abduzidos, ou algo assim, porque eles começam a flutuar, né? Tu só vai entender o porquê no último episódio, literalmente. Mas assim, o segundo episódio, ele é muito mais dramático. Cara, tu te colocar no lugar daquele cara e ver ele passar por aquilo. Já imaginou tu sair da tua casa e aí, em ligações, tu simplesmente não entendeu o que tá acontecendo, mas meio que perceber que tu tá perdendo a criação do teu filho, o nascimento do teu filho, e etc. E é até muito interessante o dilema pelo qual o personagem passa, porque tu percebe que ele não queria aquele filho, mas aí quando ele se vê perdendo a vida do filho dele, né, que passou ali, ele não viu, ele fica desesperado, sabe? E cara, tudo aquilo assim entra em ti, cara, te bate, te corta de uma maneira, é absurdo, cara, é absurdo de bom, assim, pra mim, eu tô me arrepiando de contar sobre, de falar sobre. Só tenho uma crítica no sentido de que depois desses 2 episódios excelentes, pra mim o terceiro é o pior da série, assim, ainda que seja interessante, curioso e tal, mas eu acho que de todos os 9, o terceiro é o que é o menos curto. Ele é o que tem a história mais aleatória, assim, infelizmente, porque temos o nosso excelentíssimo Pedro Pascal pra brilhantar o episódio, mas eu acho que é o episódio que acaba sendo o mais fraco. Inclusive, aqui nessa série, Pedro Pascal perde o título de pai de órfãos e vira comedor de casadas. Mas aí, o Lucas falou uma coisa que eu achei muito interessante e que, assim, como eu já citei aqui no podcast, eu tenho uma conta no Instagram onde eu faço críticas sobre coisas que eu assisto. E eu fui rever a crítica que eu tinha feito da série e eu comentei a mesma coisa nessa crítica, que é o fato de que, enquanto a série soa muito mais uma antologia, ainda que ela deixe pistas, diversas pistas, inclusive até no nome dos episódios, no primeiro e no segundo, o primeiro episódio é o fim, o segundo é o começo, então fica meio óbvio, né? Mas, querendo ou não, se tu, da forma como tu te imerge ali na série, tu pode acabar deixando passar isso batido. As histórias já não estão necessariamente interligadas, mas elas estão todas acontecendo pelo mesmo motivo, né? São as mesmas circunstâncias que estão causando aquelas anomalias pelos quais os personagens estão passando. Eu demorei na primeira vez um pouco pra entender isso, mas a questão é que, de acordo com que a série ela vai
se permitindo ser mais, digamos, linear e interligada, isso tira um pouco do fator de estranhamento, de surpresa e de curiosidade. Um pouco, tá? Não tira muito. Mas tira um pouco, e isso acaba, assim, dando uma decaída na série. Ainda que eu devo declarar que, pra mim, o 8º episódio é o que eu mais gosto, é o que mais funcionou comigo. O episódio foi justamente onde o Lucas meio que perdeu, assim, um pouco da empolgação dele, mas eu acho um episódio excelente, porque eu também acho que é um episódio que ele te explica muita coisa, tudo bem, então, pra galera que gosta de coisas não explicadas, talvez realmente bodie um pouco da série, mas pra galera que gosta de explicação, provavelmente vai ser um dos melhores episódios também, porque é um episódio onde ele te explica, onde tu realmente entende o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ele também traz um dilema muito louco, cara, que é tipo, aquele cara, e aí ele pousa o avião, ele não pousa o avião, e a filha dele, tem que pensar com a filha da filha dele, ele liga pra filha dele, e ele fica assim, meio que criando aquela expectativa, porque como a série também trabalha muito com a tua imaginação, tu vai criando aquela expectativa do tipo, cara, será que ele vai ter que se despedir da filha dele por telefone? E meio que tu já vai sofrendo junto com aquele cara, com aquelas pessoas. É uma experiência, cara. Essa série é uma experiência, só posso dizer isso. Eu acho incrível esse episódio que o Rafa falou, que até no final ele liga pra filha dele, né? E ele começa a cantar uma música junto com ela. E acaba o episódio ali, fica uma coisinha aberta, saber se ele morreu ou não. Mas a gente vê no outro episódio, no 9º episódio, que isso não aconteceu. Essa série, ela brinca muito com a nossa cabeça em relação à imaginação, como eu tinha comentado já. A gente fica pensando ali o que tá acontecendo, se colocando naquele lugar ali. Um episódio que eu achei muito bom, assim, muito interessante, foi também o da menina tentando salvar a mãe dela. E quando ela tentou fazer isso, ela não só perdeu a mãe, mas perdeu o irmão também. Então, tipo, é uma coisa muito incrível como a série, ela aborda esse conceito do universo de uma maneira bem diferente. Pelo menos no meu ponto de vista, eu não tinha visto uma narrativa dessa forma. O episódio também que o rapaz vai pra rave com a menina, pra um show, e quando eles estão lá transando, a menina meio que se desfaz na frente dele, né? Começa a morrer na frente dele. E depois é explicado que ela deveria ter morrido num incêndio, né? E é muito incrível que ele liga pro amigo dele e fala assim: ah, fui eu, me desculpa, não sei o que e tal. Aí o amigo dele vai e entrega isso pro promotor, falando: ó, ele confessou. Aí passa um tempo, depois ele volta e descobre que ele fez essa ligação. Só que aí ele fala: porra, eu não fiz isso daí. Aí o cara fica, não sei o que. Aí o pai dele começa a convencer que foi ele que matou a menina, entendeu? Fala: não, meu filho, eu acho que foi você. Porque não tem como isso ter acontecido. Você injetou cocaína, podia estar no teu cu e até o talo. Então você acha que não aconteceu, mas você pode ter feito isso. Aí ele vai e liga pro amigo dele. Fala: não, realmente fui eu, não sei o que, não sei o que. Aí quando ele termina a ligação, ele se toca e fala: universo filha da puta. Galera, eu achei incrível esse episódio aí. A série ela é muito boa, eu adianto logo minha nota aqui. Eu vou ficar 9,5, não vou dar 10 porque eu tenho que ser um pouco mais crítico. E sempre agradecer as indicações aí do Rafa, muito boas, eu acho que... Puxa saco. Como eu já falei no episódio passado, tem que ter aqui um quadro só pro selinho Rafa de qualidade, pra indicar séries e filmes pra gente aqui. Bem, mas falando sobre esse terceiro episódio, pra mim, é o que peca na série, é realmente o pecado da série. Mesmo sendo um episódio que eu gostei, não desgostei de nenhum, mas o terceiro episódio pra mim foi o que deu uma pecada de fato. O que aconteceu nesse episódio foi justamente que o Pedro, o vizinho da frente, ele recebeu uma ligação dele mesmo, no futuro, alterando o seu passado. Dentro do contexto da série, isso é um erro, é uma falha de roteiro muito grande. Agora eu vou entrar no ponto que eu quero chegar com vocês, sobre justamente teorias, tá? Porque pra mim a série peca justamente no seu final, quando ela assume pra gente que não é uma antologia, uma história linear. Quando ela fala pra gente, assume que quem recebe uma ligação que altera o fluxo do universo acaba sendo punido pelo universo, por algo que rege a nossa realidade, esse episódio se torna um pecado, assim como o primeiro, que é o nome O Fim. No primeiro episódio, a gente vê algumas pessoas aparecendo para outras com o mesmo rosto, a mesma voz e matando umas às outras. Quem são essas pessoas? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Pelo que deu a entender, é o universo ou algo que tá fazendo esse tipo de coisa. Só que nesse primeiro episódio nos parece uma invasão alienígena, né? Parece muito um Sinais da vida ou algo assim, que tem alienígenas passando por outras pessoas e cometendo esses crimes.
No terceiro episódio, o Pedro altera a sua própria realidade e nunca é punido. Não, mas assim, como você tá dizendo que ele não foi punido, o universo, nesse contexto, ele só pune quem tenta fugir da morte. Que foi, no caso, a menina que recebeu uma ligação da mãe dela, dizendo que ela ia ser morta no incêndio. E, se eu não me engano, a menina que tentou salvar a mãe dela, que sofreu um acidente indo buscar ela, entendeu? Então, ele pune dessa forma. Assim como eu acho que ele irá punir a noiva do cara que ligou pra ela e falou assim, olha, eu vou atirar de escopeta na porta, então foge daí. Mas eu queria entrar em um assunto aí da série, que quem acredita em signo pode continuar acreditando e pode assistir essa série, porque dessa forma o universo ali muda na tua vida, ele altera a tua vida dessa forma aí. Quem acredita em signo, assiste Caos. Cara, mas é uma coisa que me deixou em dúvida mesmo, porque tu fica em dúvida de como é que funciona exatamente essas consequências, né? Porque pro Pedro, por exemplo, ele não sofreu nenhuma consequência aparente. Ao mesmo tempo que eu enxergo pelo lado do Bruno também, de acreditar que a morte, né, que aquela deformação física, etc., ela vem daqueles que fogem daquela morte que deveria ocorrer com ele, não necessariamente que só altera uma questão ali do seu futuro, né, do seu destino, digamos assim. Mas tu fica te perguntando, olha, por exemplo, em relação ao primeiro, ao segundo episódio, eu tô me perguntando até agora, quando o cara voltou pra casa dele, ele encontrou ou não encontrou a mulher dele? Porque a gente nunca fica sabendo se ele encontrou a mulher dele lá ou não, entendeu? Porque ele ficou conversando com a esposa e tal, então teoricamente ele tava falando com ela naquela realidade dele no futuro. E quando ele volta, o que aconteceu? Ele mudou de realidade? Ela morreu porque ele tava conversando com ela e meio que contou pra ela o que tava acontecendo, sei lá. Mas assim, então tu fica meio na dúvida, realmente, com o que tá acontecendo, quais são essas consequências. A série explica muita coisa, mas ela deixa assim uns buraquinhos assim que tu fica, pô, mas isso aqui não fez sentido, ou isso aqui deveria ter acontecido também com fulano e não parece que aconteceu, etc. E tu fica assim, realmente na dúvida, mas eu acho que é bacana pra criar teorias, cara, é bacana pra conversar. Inclusive, eu vou fazer um adendo que eu normalmente não sou o cara que cria teorias de nada. Normalmente, se eu tô assistindo um filme de investigação, eu normalmente não fico me perguntando quem é o assassino, eu só assisto e deixo o filme me responder. A série é a mesma coisa. Mas nessa, apesar eu já tinha assistido uma vez, mas eu não lembrava qual era a resposta final do problema. E aí, então, quando eu fui reassistir agora, eu comecei a criar uma teoria sobre o que poderia ser, e eu acertei, assim, tipo, sei lá, 70%, 80%, então eu fiquei muito feliz comigo mesmo por ter tido esse êxito, assim, de conseguir meio que redescobrir ali o que tinha acontecido, né? Algumas pessoas podem desvalidar, dizer que foi meu subconsciente que me lembrou, mas eu não aceito, tá? Fui mérito meu e ponto final. Mas assim, em relação a cara ter voltado pra casa e ter encontrado a mulher, eu acho que realmente foi isso que aconteceu. Ele encontrou a mulher porque ele estava falando com ela no futuro, ou seja, ele estava falando com ela numa realidade onde ele não teria voltado, entendeu? Aí a partir do momento em que ele, no passado, vê o que está acontecendo no futuro dele, ele volta e ele meio que assume a responsabilidade de criar o filho. Mas assim, a única coisa que me prende assim, em questão de teoria, que eu não consigo passar o pano ou responder, é o primeiro episódio ali, onde aparecem aquelas criaturas que meio que matam as outras pessoas assim do nada. Isso aí eu não consigo responder. Mas assim, é uma série que ela tem que ser bastante discutida. Pra mim, por exemplo, pega o episódio da mãe. Por que não encaixa? Naquele episódio, a garota ela liga pra mãe dela e ela salva a mãe dela. Logo, a mãe acaba morrendo pelo universo. Mas o irmão não estava destinado a morrer e estava vivo na realidade dela. Mas quando ela faz o irmão sair de casa e pegar o ônibus, ele morre por causa disso. Ou dá-se a entender pelo menos. E no último episódio, quando a doutora ela finalmente revela a verdadeira definição do que causa a anomalia, que são essas ligações alterarem o passado, eles não falam que as pessoas são punidas por evitarem a morte, mas por ligarem e afetarem o destino delas mesmas, ou de outras pessoas. Então, pra mim, nesse caso, o homem do segundo episódio que tá voltando pra casa deveria morrer, porque ele recebeu uma ligação do filho dele, do futuro, ele recebeu uma ligação da mulher e do amigo no futuro, o que fez ele alterar o percurso da vida dele. O percurso de vida é, vou pra casa do Andy, meu amigo, e vou passar alguns dias lá. E ele deu meia volta e voltou pra casa. Da mesma forma que alguns outros personagens, por exemplo, Pedro, fez com que o marido da mulher
fosse na casa dele, pegasse o dinheiro, ao invés do Pedro, na verdade, ficar dentro de casa e ser preso pela polícia, como foi o plano original da mulher. Então, pra mim, tem esse furo de roteiro bem grande aí durante esses episódios, mas engrandece a série, do meu ponto de vista, porque faz com que ela pareça ser uma antologia até o episódio The University, porque deixa aquela apreensão, deixa aquela sensação de Black Mirror desde o começo até o finalzinho. Dito isso, minha nota pra série é uma nota 9 de 10. Eu acho muito boa, sério, eu gostei realmente muito bom. Tem alguns detalhes aqui e ali, parece até que eu não gostei falando assim, mas eu adorei a série, muito boa mesmo. Mas tá vendo? É por isso que a gente sempre treta. Porque tu quer pegar assim e ficar procurando um erro. Não tem erro nisso aí. Porque quando a cientista, ela explica, você tem que entender que ela é uma cientista. Ela tá teorizando o que ela acha que pode ser verdade, entendeu? Tanto que quando o avião cair, ela fala que o cara tem 90% de chance de acabar com o mundo e 10% de chance de não acabar. Então, se o cara vai e ele meio que tenta alterar ali o futuro dele, eu acho que entra naqueles 10% de que não vai afetar o universo, entendeu? Não vai afetar ali meio que o multiverso, como ele explica daquela forma. Não, porque o avião tinha 90% de chance de morrer todo mundo e 10% de chance de ficar vivo, a série tinha 90% de chance de ser boa e 10% de chance de ser ruim. Por isso minha nota é 9 de 10. Eu acho que, assim, fazendo alguns dois comentários finais, né, que tem uma questão também de efeito dominó, que eu acho muito interessante, porque, e é essa questão da probabilidade, são essas duas coisas que me chamam a atenção, porque eu também acho que mora aí a justificativa, do tipo, olha, existem probabilidades, então, 90%, 80% das vezes, as pessoas vão sofrer essa consequência X aqui, mas vão ter outras vezes que não. Então é tipo, meio que uma questão probabilística. E além disso, também da gente saber, por exemplo, o universo no final ele acaba colapsando justamente porque existe um efeito dominó. Então tu percebe que não são só aquelas pessoas que são diretamente afetadas que sofrem as consequências, que as outras também podem vir a sofrer. E talvez aí mora a justificativa pro moleque lá no episódio da mãe acabar também morrendo, mesmo que não seja ele que teoricamente teria sido afetado diretamente. Talvez aí nesse comentário sobre o mundo das probabilidades more a justificativa, ou talvez a gente possa achar, a gente possa usar isso para passar pano, digamos assim, nesses buraquinhos que a gente possa ter encontrado da série. Mas no fim das contas, gente, a minha nota também é 9,5 pra série excelente, recomendação máxima do nosso podcast. Nossa, agora o Rafa falando sobre isso, cara, opinião boa, eu acho que eu vou aumentar minha nota pra 9,5, tá? De 10. Eu não tinha pensado por esse ponto. Teoria legal, gostei. Bem, Escutei. não viu? Ele falou sobre probabilidade, pô. Escuta no podcast. Tome. Terça-feira. Agora vamos passar para um anime que mexe bastante comigo e me deixa muito animado por conta de vários motivos, de N motivos que a gente vai ressaltar aqui. Vamos falar agora sobre Kimetsu no Yaiba. A nova temporada que estreou agora essa semana, com episódios semanais, todo domingo. Já chegou pra gente com episódio especial, como fez nas outras temporadas, agora tá virando comum entre os animes fazer isso, primeiros episódios especiais duplos geralmente, e já chegou com tudo. Trouxe novamente pra gente toda aquela animação absurda que só Kimetsu sabe fazer, trouxe uma nova história abordando um novo arco, que o Bruno não gostou de ter visto ali no cinema o filme ali, teve que rever de novo agora como anime, e traz pra gente novamente os personagens que estávamos acostumados, né? Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, vivendo novas aventuras agora na Vila dos Ferreiros dos Espadachins, Caçadores de Demônios. Bem, esses dois primeiros episódios iniciais da série foram relativamente lentos na sua progressão, mas eu já estava esperando isso. Eu li o mangá inteiro, por sinal, é um dos mangás que peca somente ali nos seus pós-créditos, ali no seu epílogo, mas tem um final muito bom, tem um final de agrado. Quem não aguentar e assistir o anime, quiser logo assistir o mangá,
pode ver, ele é colorido depois de um tempo. Desculpa, leu o mangá. Ele é colorido depois de um tempo. Ele tem ali umas páginas especiais em colorida. Depois a escritora, ela só fala, quer saber? Faz tudo colorido logo, deixa tudo assim, já tá bonito mesmo. Não é tão bonito quanto a animação. O anime, ele traz uma qualidade gráfica que absurda. Inclusive, eu quero ressaltar aqui que os estúdios, eles têm que investir muito mais em qualidade de animação, porque Kimetsu, ele traz lutas épicas, que ficam muito mais épicas justamente graças à animação. Só que eu acho que nesses 2 primeiros episódios pecou bastante em alguns quesitos. Eu achei que não voltou tão bem quanto na temporada passada. Não sei se vai continuar no decorrer dos episódios, não sei se vai manter a qualidade das temporadas anteriores, mas nesses 2 primeiros episódios eu acho que deu uma leve pecada. Não sei se vocês concordam comigo. Cara, é assim, eu acho que o anime é uma bosta, fez eu pagar 50 conto pra ver a mesma coisa que eu ia ver aqui em casa, sendo que no cinema tava uma bosta a imagem, aqui na TV de casa é melhor, tá? E mentira que eu vi o anime sim. E tá incrível, a animação é muito melhor na TV de casa do que no cinema, tá? Vai começar um arco novo aí nesse anime, onde vai tirar os principais ali, o trio principal, né? E vai contar mais a história do Tanjiro. É um anime bom, vai entregar lutas boas. E aquela história a história do anime em si é uma história muito boa. Então, não tem o que reclamar, não. O começo de anime é sempre devagar, sempre tem aquela apresentação do novo arco. E é no decorrer dos episódios que a gente vai ver como as lutas vão ficar incríveis, né? Eu acredito que eu concordo com o Bruno no sentido de que início de anime sempre é lento. Não me incomodou a lentidão, mas é lento, tá? Esses 2 primeiros episódios são 50 minutos mais ou menos, né? No caso, um episódio seria equivalente a 2, né? Mas dá uns 50 minutos mais ou menos. É lento, é devagar, mas eu gosto de 2 pontos. O primeiro é o fato de a gente conseguir ver mais dos vilões. A gente passa um tempo ali com os vilões, a gente passa um tempo ali com o Musan e vê a interação dele ali com os Onis superiores, e eu acho isso muito legal, porque, cara, a gente consegue perceber o abismo de poder entre um e outro, assim, é bizarro, cara, é muito bizarro. Os caras são muito fortes e cada um é muito mais forte do que o outro, assim. Naquela cena que o Musan, aleatoriamente, o cara, ele pisca, ele não estala os dedos, ele pisca, ele dá meio suspiro, ele já tá com a cabeça de um dos Onis na mão, assim. Aquilo é bizarro, cara, é muito bizarro. E tu consegue perceber o quanto aquele cara é poderoso, tu fica se perguntando, né? Que te acha vai acontecer? Porque se tu vê que o abismo de poder é gigante e o Oni Superior 3 conseguiu matar um dos Hashiras, que foi o Hashira do Fogo, então imagina o que o 1 e o 2 podem fazer e o que o próprio Musan pode fazer, entendeu? Então, assim, te causa até um arrepio, te causa até um pavor, um medo pelo que pode vir a acontecer com os nossos personagens principais. E a animação, putz, incrível sempre, ela eleva a qualidade da obra a um nível incrível, assim. Talvez se essa mesma história tivesse uma animação de menor qualidade, talvez não fosse tão incrível, realmente. Mas, cara, do jeito que é apresentado, a forma como a câmera vai passeando ali por aquela dimensão paralela do Musan e tal, cara, aquilo é incrível. E outra coisa que eu quero ver também agora é a gente conseguir ver o nosso protagonista, o Tanjiro, sem os seus amigos, né? Afinal, acho que vai ser a primeira vez, desde que eles se juntaram definitivamente, que a gente vai ver eles não lutando juntos, não estando juntos nas lutas. E eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso, e se ele vai achar ou não, se existe realmente a tal da arma que aumenta o poder ou não, né? Eu tô curioso também pra saber isso. Mas é isso, é um início interessante por apresentar mais dos vilões e por colocar o nosso protagonista separado, né, dos seus amigos. E finalmente também vai apresentar provavelmente outros Hashiras. Então eu acho que isso é legal. E o último ponto que eu quero dizer é: não assistam a porcaria da opening, tá? Que a opening, no caso desse episódio, tá no final. Porque ela dá um monte de spoiler, eu fiquei puto porque eu tava me perguntando quem é que ia ser os inimigos dele, e agora eu já sei. Então não assistam a opening, tá? Deixem pra assistir depois, em outro momento. Mas opening de anime é quase sempre assim, né? Sempre entrega o que vai acontecer no decorrer da temporada. Porque é a mesma coisa comigo com Boku no Hero, eu já peguei spoiler de tudo na opening. Sobre esse ponto do começo ser meio enrolado, eu até entendo, por conta de já conhecer um pouco sobre o que vai acontecer por ter lido o mangá.
algo que peca também sobre Kimetsu no Yaiba, que ele mata muito cedo seus vilões. Ali nas primeiras temporadas, os Onis inferiores, as luzes inferiores, simplesmente são mortos pelo Muzan, e a gente fica, cara, serve pra mostrar a dimensão do poder do Muzan, mas eu acho que é um desperdício de personagem que poderia ter um enriquecimento da história, ou trazer mais coisas pra gente. Então, eu queria ver um pouco mais dos luzes inferiores, e sobre outras reuniões assim, eu queria ver mais sobre essas interações das luzes inferiores entre si, com o Muzan, ou entre eles, da mesma forma que rolou com as luzes superiores agora. Só que eu entendo também o fato de que precisava ter essa dimensão, essa divisão enorme de poder entre as luzes superiores para as inferiores, e entre as luzes superiores e o Muzan. Ainda sobre esses episódios, eu achei muito bom eles trazerem Yoruichi, que é o grande caçador de demônios ali, que tem uma marca parecida com a do Tanjiro. E também trouxe um pouco sobre um personagem que estava conversando com ele ali, que é bem parecido com o Tanjiro, justamente. E eles têm ali uma pequena interação, mostrando que tem muito mais enredo aí para desenvolver no resto da temporada. Não somente o que a gente está vendo agora, mas relacionado a outros personagens ali, envolvendo uma marca parecida com o Tanjiro. Então tem um ar de mistério em volta disso. Bem, então vamos falar um pouco sobre o nosso próximo tema. Vamos falar sobre o episódio novo de Mandaloriano. Vou até deixar um adendo antes de passar pra vocês que eu comecei a assistir The Bad Batch. Gostei bastante, pro episódio especial ali tem 1h e pouquinho. Eu gostei bastante da animação e, como prometido, vou continuar assistindo The Bad Batch. E se eu gostar, eu vou assistir Mandaloriano. Então já vou deixar aqui minha declaração oficial de que comecei The Bad Batch e gostei do que vi. Vamos ver aí nas continuações e nos próximos episódios, tanto do podcast quanto da série The Bad Batch. Enquanto isso não ocorre, fiquem agora com meus amigos Rafa e Bruno comentando sobre The Mandalorian. Pra quem não tá escutando, pra quem não sabe desse contexto aqui, eu assisti Yellow Jackets por obrigação, tá? Por obrigação, me obrigaram a assistir Yellow Jackets. Agora um vagabundo desse aí tá assistindo uma série que não tem lá, veio aqui com o nosso podcast pra poder assistir Mandalorian. Ó, antes eu vou me defender. Eu fui um dos caras que foi no cinema assistir o último filme, A Ascensão Skywalker, e ali eu decretei, não, pra mim Star Wars acabou, porque aquele último filme ali me matou por dentro. Ali eu não queria mais assistir nada de Star Wars. Aí, ficou chato. Agora eu tô sendo reconquistado. É igual quando você parte o coração de uma pessoa. Pra você consertar, remediar o problema, tem que ter um tempo, tem que ter dedicação. Então The Bad Batch tem que me fazer apaixonar de novo por Star Wars. Sempre desculpinhas. Então, galera, depois dessa discussão aí com o nosso amigo que não assistiu ainda, Mandalorian, que é uma série incrível, tá? Eu e o Rafa, a gente comentou sobre a série no WhatsApp, e ele falou que ele viu críticas dizendo que o episódio estava épico, e realmente o episódio está maravilhoso, tá? Tirando aquela parte ali que eu não gostei do Baby Yoda, ter entrado no droid lá, ter feito o droid tipo um carrinho pra ele, porque não adiantou nada os caras consertarem o droid pra ele virar um brinquedinho ali do Baby Yoda. E ele aprendeu a usar o droid e a falar sim ou não com o droid. É só isso que ele faz. Né? Mas assim, o episódio ele foi muito bom na questão daquela disputa ali entre o Gus, né, que é um dos imperiais, um dos senhores imperiais, com o Din Djarin e os Mandalorians. Eu acho incrível que a Bo-Katan, ela meio que consegue juntar aí, né, os dois credos, né, as duas crenças ali dos Mandalorians. É incrível porque, tipo assim, ela fala assim, olha, eu vou lá conquistar o planeta de Mandalorian. Aí, quem vem comigo? Fica, tipo, 30 minutos, assim, todo mundo olhando um pra cara do outro, assim, ninguém quer ir com ela. Aí o Din Djarin levanta e fala, eu vou. Aí todo mundo, se ele vai, ele volta. Aí ele levanta, olha lá e vai, porque se ele não levanta, pra falar, ninguém vai com a mina, fica sozinho. E o pessoal vai mesmo na casa do Din Djarin. Então agora passando pra parte com spoilers. Mas assim, é incrível o que acontece na série. É incrível o final de um dos Mandalorians ali, que acaba morrendo. É incrível o Senhor Imperial lá, o Gus, ele faz com o minério lá dos caras, né? E o que ele fala pros Mandalorians, que aquele planeta vai ser dele. É um episódio épico, eu não vou comentar muito sobre, porque eu não quero... Mas assim, é um episódio nota 9,5. Eu acho muito legal
é justamente essa questão do encaminhamento ali, como eu falei. A gente meio que encerrou aquela primeira etapa do arco da Bo-Katan. E como eu tinha falado lá atrás também, a gente tinha comentado lá atrás, a série mudou de foco, né? Eu acho que o momento que a gente consegue perceber isso de forma muito clara é quando o Din Djarin fala pra ela que ele vai ser o servo dela. Ele vai ser o servo dela até que a história dela seja escrita. Inclusive, eu acho uma frase de efeito excelente, assim. Muito boa essa frase. E aí, tu percebe que a história realmente agora é sobre... Ou, não vou dizer que sobre ela, mas é sobre o povo. Não é mais sobre o Din Djarin. Entendeu? Eu acho que a história do Din Djarin, como centro, ela meio que se encerrou na segunda temporada / nos 2 episódios especiais que tem ali dentro de Boba Fett. E ali a gente acompanha, continua se prosseguindo, porque a série coloca ele bem do lado dela, né? Mas ela não encerrou lá, ela deve ter encerrado tipo, no segundo episódio dessa temporada, quando ele mergulha naquelas águas e meio que retorna ali, perdoado, digamos, do fato dele ter tirado o capacete pra se despedir do filho que tava indo embora. Da merda. Mas enfim. E aí hoje, agora, o ponto central disso é justamente o arco da Bo-Katan e a reunião, né? A retomada dos Mandalorianos como um povo. Se tornou sobre o povo dos Mandalorianos. Aquele grupo como um todo. Eu acho isso muito legal. E eu gosto como a série, ela finalmente volta pro ponto onde ela deixou a gente no 5º episódio. Porque eu falei que no 6º episódio eu não gostei tanto, porque ele meio que dá uma caída, porque eu queria ver o prosseguimento daquela questão mais densa do 5º episódio. E a gente retoma isso aqui no 7º. Cara, do mesmo jeito que eu falei do 5º, que foi um dos melhores ali da temporada, que são um dos melhores da série, esse 7º, a mesma coisa. Baita episódio pra mim. Um excelente episódio, realmente. Eu acho que ele desenvolve personagens, ele fala sobre o Din Djarin, ele fala sobre a Bo-Katan, e ele fala sobre o povo, ao mesmo tempo que ele fala sobre a política e sobre aquele crescimento nas sombras, né, da nova ordem ali, do novo império, digamos assim. E, gente, eu acho isso tudo muito top, como o Bruno falou, eu acho muito legal as coisas que tu vê que o vilão, ele conseguiu fazer nas sombras ali, como ele meio que consegue se rearmar de uma forma que gera um combate muito equivalente, muito interessante em questão de armas e equipamentos entre o exército do vilão e o exército dos Mandalorianos vão pra ali. Eu gosto dessa questão, eu tô gostando de acompanhar essa tentativa de retomada de Mandalore. Eu acho que eles fazem uma construção, né, da nossa relação com o Din Djarin e com a Bo-Katan, acompanhar o arco deles junto com aquele grupo, reunindo aquele grupo, né, aquele povo de novo, faz com que a gente se engaje muito em querer ver eles retomarem o planeta deles de novo. Então, cara, isso é muito top, eu tô gostando muito de acompanhar isso, e principalmente eu tô gostando muito de ver como o Império se alimentou das falhas e das brechas da Nova República pra crescer nas sombras, cara. Eu acho isso muito foda. E como, querendo ou não, meio que os Mandalorianos são quase que o último resquício de existência contra eles, né? Porque meio que ninguém sabe que eles estão ali nas sombras. Os Mandalorianos meio que são os únicos que estão começando a descobrir isso, né? Que estão realmente percebendo e agindo. E existe uma guerra bem pessoal, né? Desse novo Império, desse resquício do Império contra os Mandalorianos. Cara, eu acho que isso só tende a ser muito bem aproveitado pro futuro da série ou de outras produções aí de Star Wars, e eu tô curioso pra saber como a série vai encerrar, porque uma coisa que eu quero comentar é que apesar disso, a sensação que eu tenho é que não parece que esse 7º episódio foi o penúltimo episódio, sabe? Então eu tô curioso pra saber como é que a série vai encerrar, porque me dá a sensação de que ou ela vai encerrar mal, no sentido de que vai dar uma sensação de que que o último episódio não é um último episódio, ou ela vai encerrar com um baita cliffhanger, assim, pra próxima temporada. É pra aí que os únicos 2 caminhos que eu tô vendo no momento. Mas o 7º episódio, bem como o 5º, pra mim são os 2 melhores dessa temporada, realmente. Um episódio excelente, e é isso que eu quero ver mais. É até muito engraçado a gente ver os 2 melhores episódios da temporada com, no meio, o pior episódio da temporada e, quiçá, o pior da série, por exemplo, de acordo com avaliações aí de alguns media trackers, esse episódio 6, que foi o da semana passada, ele tá com a pior avaliação de toda a série. Assim, pra vocês terem uma ideia, foi um episódio que eu realmente desgostei e eu acho que a maioria das pessoas tá comigo, pelo visto. Muita gente tá desgostando da série, mas eu acho que episódios 5 e 7, por exemplo, eles nos relembram o potencial que a série tem, eles nos relembram o que ela pode ser, que eu acho que é seguir, talvez, tangencial o caminho de Endor. Eu acho que a série, a Mandaloriana, ainda tem essa capacidade de ser algo um pouco mais episódico ou mais aventuresco do que Endor foi. Endor é extremamente político e tal, mas eu acho que quando ele tangencia essa política e essa coisa sem abrir mão da ação, sem abrir mão da aventura,
cara, ela consegue meio que unir o melhor dos dois mundos, assim. Pô, tô curioso pra ver o que vem aí no último episódio da temporada, bora ver como é que ela vai encerrar, e curioso pra saber como é que vai ser o futuro da série. Será que ainda teremos Din Djarin? Será que ele ainda vai continuar sendo o principal? Se é que ele ainda vai continuar na série para as próximas temporadas? Vamos descobrir aí. Eu acho que ele vai casar com a Bo-Katan e ela vai adotar o Brody. Como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Vamos finalizar aqui falando sobre Yellow Jackets. Vamos continuar seguindo exatamente no mesmo fluxo de Mandaloriano e falando sobre os novos episódios semanais dessa segunda temporada de Yellow Jackets aqui também. Eu vou deixar vocês falarem primeiro, pois foi um episódio que eu particularmente não gostei muito. Eu acho que a série não tá progredindo, então eu quero ver primeiro a opinião de vocês aí pra ver se vocês realmente concordam comigo ou se vão ter outros pontos de vista. Pode começar, Bruno. Galera, finalmente eu estou concordando com o Lucas em alguma coisa, tá? Acho que é a segunda vez nesse podcast que a gente tá concordando em algumas coisas, então é assim, realmente eu pensei que a série ela ia dar um up assim a partir do segundo episódio, ia começar ali, faz aquele negócio mais tenso e tal, mas aí veio o terceiro episódio que eu já assisti, não achei lá aquelas coisas, teve toda uma questão ali de briguinha interna e tal, mas cara, assim, nada demais. No quarto episódio eu vi, a única coisa que me empolgou nesse quarto episódio foi que a menina chegou, a ruiva adulta lá, que eu não me lembro o nome dela, e que conseguiram achar o molequinho. Então é só isso que eu tenho pra dizer desses episódios que eu assisti. Ela tá prolongando muito a história, tá enrolando muito e não tá trazendo nada de novo, entendeu? Tá muito devagar, muito devagar, muito devagar. Como eu falei, a primeira temporada devia ser uma introdução, apareceu como uma introdução, mas a segunda temporada é uma introdução de novo. Então, não sei o que tá acontecendo aí, o que o pessoal tá querendo, mas é uma série boa, não deixa de ser boa. Eu não concordo que ela não está acrescentando nada novo, mas eu concordo que ela está muito lenta no desenvolvimento das suas coisas. Eu acho que esse é o problema de séries que tem mistérios, que muitas vezes a série, para tentar se prolongar, ou sei lá, às vezes sem saber como adicionar novos mistérios ou algo assim, ela acaba prolongando, ela acaba esticando mais do que o necessário aquelas primeiras situações estranhas ou problemas que ela traz. A primeira temporada, uma das coisas que eu gostei nela é porque ela avança bem, ela tem um bom ritmo. E essa segunda, que deveria melhorar isso, né, ela tá prolongando, ela tá demorando, ela tá com um ritmo moroso, né? Eu percebi isso também, mas ainda assim eu gostaria de dizer que eu não concordo dela não trazer coisas novas, porque eu acho que é justamente aí que ela tenta dar vida pros mistérios dela. A gente tá vendo a questão da Shauna, por exemplo, no presente, é meio que os mesmos problemas familiares. Mas o que ela traz de elemento novo? Ela acrescenta a filha, agora nesses problemas. A Taissa, a gente tá acompanhando o mesmo problema da Taissa. O que ela traz de elemento novo? O acréscimo da Val. A história da Natalie é meio que a mesma coisa, mas qual é o novo elemento que a gente tem? A gente tem a Lori, agora acrescido. E a Misty é meio que a mesma situação, mas qual é o elemento novo que a gente tem? O investigador que tá com ela. Então é isso. A série, ela traz as mesmas situações, os mesmos personagens, meio que as mesmas características delas, mas ela acrescenta novas coisas nos arcos dela para tentar se manter viva. Eu acho que isso acrescenta, sim, elementos interessantes. Só que reforça mais esse fato de estar se esticando. Que, por exemplo, no arco da Natalie, agora eu tô mais interessado em saber sobre a Lori, especificamente, do que sobre a Natalie. E a Natalie ainda é minha personagem favorita. Acaba que eu tô no presente, né, no que a gente vê do presente, me desinteressando por ela. E eu acho, sim, que na primeira temporada, o passado e o presente, eles eram muito mais equilibrados, no sentido de qualidade. Eu acho agora, o passado, as situações que estão acontecendo ali na mata, ainda que eu esteja também achando levemente repetitivos, eu acho que elas têm mais elementos, têm mais coisas para nos interessar. Eu acho que por toda aquela situação de mistério, de eu querer saber pra onde vai aquela situação relacionada a Lorde, né? Sobre aqueles elementos sobrenaturais ali, sobre o que vai acontecer também com essa questão da Taissa, que eu confesso que a Taissa é uma personagem que mais tá me cansando nos dois momentos, tanto no passado quanto no presente, mas querendo ou não, no passado ainda existe toda aquela questão do que aconteceu, e isso faz com que a gente se interesse mais e que as reviravoltas e que as situações que vão acontecendo sejam mais substanciais, assim, nos agarrem melhor pra nos dar um impulso de querer continuar. Mas bora ver, eu quero ver, a gente já tá no quarto episódio, faltam 6 pra segunda temporada terminar,
bora ver como é que eles vão utilizar esses novos elementos e se pelo menos na segunda metade da temporada a série dá uma engatada melhor e dá uma evoluída melhor, uma andada melhor com esses personagens. Talvez ela tenha que aprender ou conseguir se desgarrar de certas problemáticas ou resolver essas problemáticas e introduzir novas problemáticas, não só novas pessoas dentro de problemáticas antigas, entendeu? A atriz que interpreta a Taissa jovem, a Jasmine Savoy Brown, ela fez um comentário a respeito de que os showrunners têm em mente 5 temporadas pela frente, né? 5 temporadas totais. Então, pra mim, eu acho que a série ela tá se perdendo aí. Primeiro, eu acho que o roteiro, o que me fez eu apaixonar pela série, que justamente o mistério e a relação com o culto, por que elas tiveram que cometer canibalismo daquela forma, de uma maneira macabra, já tá meio que se perdendo, e eu tenho medo de que se perca com o passar dos episódios e das temporadas. Eu não acho que tenha roteiro de 5 temporadas pra explicar tudo isso. Eu acho que vai ser explicado em alguma hora ou outra. Não tem como enrolar tudo isso. Mas a série tá tentando prolongar e estender o máximo possível. Por exemplo, a gente vê nesse episódio novamente aquela repetição do Ben. Tudo bem, é a mesma dramática, mas nesse caso, não teve nada de ademais na história dele. Não acrescentou em nada. Então a gente só tá vendo algumas minutagens ali a mais da história do Ben, com o namorado dele, etc, do que poderia ter sido a vida dele, né? No resto ali, realmente, é acrescentado alguns personagens novos, só que eu acho que tem um limite até onde a série pode acrescentar novos personagens sem desgastar o público que tá assistindo. Eu acho que o roteiro ali não precisa ficar enrolando, desgastando demais nesse quesito aí, porque uma hora ou outra fica cansativo. Mas até agora realmente tá interessante, vamos ver até onde vai. Ela dá uma viajada umas horas aqui e ali, por exemplo, essa problemática da Lori, essas visões dela tá muito mal explicada no começo, eu acho que eles estão viajando demais nisso, dela ver coisa, ela entrou no bunker, né, encontrou todo mundo, aí foi no shopping com as amigas, no meio da mata. Eu acho que aí viaja demais, pra mim essa é a minutagem que eles querem pra ter um episódio longo, pra completar o episódio e estender a série. Mas aí eu entendo essa parte, porque é desse jeito que a Jack morre. Ela morre meio que tendo uma visão de que ela tá ali reunida com todo mundo e todo mundo tá pedindo desculpa pra ela, entendeu? Então aparece, então vem cá, não sei o quê. Então nesse momento, a menina ela ia morrer. Ela meio que entra ali, senta e começa a comer com as meninas e tal. Aí a menina que já tinha morrido, a pastorzinha lá, ela vai falar, não, ainda não é a tua hora, te levanta, vai embora daqui, entendeu? Então, tipo, faz sentido ela ia morrer dessa forma, da mesma forma que a Jack que morreu, entendeu? Meio que estando ali naquela ilusão ali, onde está tudo bem, mas a menina meio que empurrou ela disso pra ela não morrer, porque ainda não era o momento dela, entendeu? Sim. Não, eu entendo esse ponto, mas, por exemplo, a própria Jack não teve tanto minuto de tela como a Lori teve agora, cara. Foi, tipo, muito viajado até onde foi. Realmente, isso é verdade. Da mesma forma como aborda demais ele é a personagem da Lisa, que é do culto da Lori, que vai com a família ali, vai ver a mãe. Eu não sei no que vai decorrer isso daí, mas eu não engajei nessa história, sabe? Realmente. É aí que tá, né? A gente entra naquelas discussões, não entra literalmente, mas só fazendo comentário, né? Sobre o que vale mais, série semanal ou série de maratona? Porque talvez, se de repente, digamos, quinto, sexto episódios engatarem, talvez se a gente viesse comentar sobre a temporada inteira, a gente falasse, não, o início é meio lento, mas pô, depois que engata, não sei o que, vai, beleza. Mas como tá agora, tu sente mais, né? É mais pesado essa amorosidade, essa questão toda. Assim, ponto que eu queria trazer pra vocês, perguntas e respostas rápidas, pra gente fazer o encerramento. Como vocês acham que o moleque sobreviveu? Teoria que o Bruno trouxe no grupo, e que eu vi também em outro lugar. Eu tô com a impressão de que ele achou um esconderijo. Tem um bunker, tem alguma coisa ali embaixo que o moleque achou, que foi construído no passado e ele sobreviveu por lá. Porque, gente, por favor, alguém tem que trazer alguma explicação de como esse moleque sobreviveu. Assim como tinha o velho na cabana lá tentando sobreviver, né? Cheio de munição e um rifle ali de caça. Eu acho que ele também tinha feito meio que um abrigo subterrâneo ali pra ele. Ele podia ser um daqueles sobreviventistas, né? Sobrevivencialistas. Exatamente. Então esse cara podia ser um desses, entendeu? E foi o que aconteceu. Ele tava fugindo das meninas naquela noite, que as meninas estavam meio que caçando o cara pra comer ele. Numa dessas deve ter tropeçado na porta, ou ali numa cotilha, sei lá, e abriu ali uma passagem, né? Pra ele poder entrar lá e sobreviver. Então, eu acho que a teoria mais lógica é essa.
Cara, eu tenho uma teoria boa que eu elaborei assistindo o episódio. Eu acho que, da mesma forma que a série quer se prolongar, e eu acredito que ela vai se prolongar, ela encaixa bastante com a minha teoria de por que o Ravi sobreviveu. Eu acredito que na fuga dele, ele tenha encontrado outras pessoas que usam aquelas roupas, aquelas máscaras que elas vão usar posteriormente, e que tem a ver com esse culto do símbolo. Ele vai ser resgatado por essas pessoas, vai ser cuidado delas por um tempo, e talvez depois ele fuja porque tenha medo do canibalismo que elas cometem, do culto, e volta pra pedir socorro, é encontrado em algum momento, porque ele tá fugindo das pessoas e tá tentando sobreviver sozinho no meio do inverno. Então acho que vai colidir as histórias e talvez tenha pessoas que envolvem esse culto, do porquê que elas vão começar o culto, e isso vai meio que explicar o decorrer da série e as atrocidades que elas ainda vão cometer ali naquele passado. Talvez o Ravi foi resgatado por pessoas, porque em algum momento tem que explicar por que que elas começam esse culto de fato, que é o mistério. E eu acho que vai ser explicado talvez com novas pessoas, até novos personagens pra engrandecer a história. O cara viajou mais do que eu, entendeu? Eu falei um bagulho assim que eu acho que tá mais perto da realidade. Porque em relação a esse culto aí, eu acho que a menina meio que cria um culto. Porque como tu vê logo no começo da série, ali na primeira temporada, ela é possuída ali por uma entidade. Tem aquele negócio sobrenatural, entendeu? Que ela fala, ele precisa de sangue, ele quer sangue. Ela bate pra testa dela lá na porra do vidro, entendeu? E ela meio que começa isso. Tanto que tu vê no quarto episódio que quando cai sangue da grávida lá no paninho que ela fez e escreveu a marca lá, começa a vir uns corvos mortos, começam a cair em cima da casa. E meio que todo mundo começa a cultuar ela como se ela fosse a esperança, como se ela fosse o caminho ali para elas sobreviverem, como tipo, se o que ela falasse, ou as coisas que ela falasse, fossem para elas continuarem vivas. Então eu acho que ela que vai começar com isso. Tanto que tem um momento que, quando ela mata o urso, ela arranca o coração do urso e coloca lá naquele tronco. Então eu acho que é ela que meio que inventa uma forma de cultuar um ser ali, alguma entidade ali, que pede sangue pra ela, a todo momento. Porque tudo que ela fala e tudo que essa entidade fala é, quero sangue. Mas uma coisa que eu fiquei até curioso pra saber é justamente porque a Lottie no no último episódio da primeira temporada, a gente vê ela meio que fazendo sacrifício ali, oferecendo, sei lá o que de acha ela oferece ali naquele tronco. E aí dá a entender no final da temporada que, nossa, ela vai ser... Tanto que tu fica até com medo, né? Porque quando sequestram a Natalie também no final da primeira temporada, e tu fica, pô, a mulher é uma louca, assim, uma líder de culto muito louca e tal. E quando, nessa segunda temporada, tu começa a ver que, na verdade, ela meio que também tem medo, ela meio que também não entende o que tá acontecendo, ela tem medo daquela entidade também, sei lá. Então é curioso, cara. Foi uma questão da série que me pegou. Eu pensei que ela ia ser aquela personagem meio da loucura, e tu vê que na verdade não. Inclusive, tu vê que ela é meio que estimulada por outras meninas, né? Tipo, ó, vai lá e tal. E ela tá meio assim, tipo, sensação de que ela não entende direito como funciona, de que ela não entende direito o que aquela entidade quer. Quando ela corta a mão, por exemplo, pra mim é meio que no desespero, do tipo, cara, eu preciso ajudar a galera, preciso fazer alguma coisa, só que eu não sei o que fazer, e ao mesmo tempo ela corta, mas tu vê que ela tá meio assim hesitante e etc e tal. Então foi curioso, cara, foi uma situação curiosa que me pegou assim nessa temática da série. Eu não achei que eles iam por esse caminho, conflito. Porque realmente na primeira temporada, no final da primeira temporada, eu meio que achei que ela ia ser meio que uma vilã ali. Só que ela é mais uma perturbada das meninas, só. Parece que ela só é mais uma que também foi afetada pelo aquele passado ali. Pra mim, não tem a ver com a Lori. Eu acho que aquele final de temporada, ele tá mostrando as três oferecendo pra uma outra pessoa que aí, sim, essa é a líder. Então, pra mim, a teoria ou a Thaísa tem a ver com isso, e ela meio que vai chefiar no modo sonâmbulo dela, sei lá eu, ou tem outras pessoas envolvidas. Daí vem minha teoria, que eu acho que tem outras pessoas que vão incentivar o culto pra começar de fato, né? Porque... Uma bosta a teoria dele, gente, uma bosta. Mas se ele tiver certo, é a melhor teoria que eu já vi. Mas é uma bosta, a minha é melhor. E a última pergunta, respostas rápidas. Se é que é possível. A filha da Shauna descobre que a mãe é uma assassina e o pai é um chantageador. E aí, vocês no lugar dela, denunciariam ou não denunciariam? Cara, difícil, viu? Difícil, mano. Assim, a sensação que eu tenho é que a mina é meio perturbada que nem eles, nem os pais, né? Porque a mãe conta assim, não, eu matei o fulano. Aí ela, tipo, então quer dizer que você matou uma pessoa inocente. Aí a Shauna, não, é que, na verdade,
No fim das contas é isso mesmo. Inclusive a cena é até engraçada, é muito mais engraçada do que qualquer outra coisa. Mas eu fico na dúvida, cara, eu não sei o que eu faria no lugar da menina. Eu tendo a acreditar que eu denunciaria. Mas, maluco, é difícil, porque ela reage de um jeito muito normal, assim, pra notícia que ela recebe, entendeu? Cara, eu acho que eu denunciaria, assim, numa parte lógica. Mas numa parte lógica, eu pedia dinheiro e ia me embora. A avó me dá dinheiro aí, eu vou me embora. Finge que você não me conhece, não quero ser cúmplice. Não vou denunciar, mas também não quero me envolver, entendeu? Me manda pra casa dos meus avós e tal, dá um jeito de me tirar de perto de vocês. Complicado porque é os pais, né? Tipo assim, foi as pessoas que te criaram. Você foi criado com essas pessoas desde que você é criança. É complicado você do nada denunciar assim, tipo, virar tua vida de cabeça pra baixo. Então ela mal sabe se virar sozinha. Imagina sem os pais do nada, os 2 pais vão presos, ela vai pra onde? Entendeu? É bem complicado. Então a gente sabe que o Lucas ia passar pano, tá, gente? O Lucas Não, eu ia ia dar uma ajudar passada de pano. Passa pano. Eu ia dar uma passada de pano, eu não vou negar, não. Até ele ter o dinheiro suficiente pra se manter, ele denunciava. Exatamente. Não, como eu falava, olha, me manda dinheiro e tal. Cara, mas o teu pai tava chantageando por dinheiro é porque ele não tem dinheiro, né, pô? Ó, foda-se, mano. Ninguém mandou. Fala no cu dele. Bem, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E assim como tudo acaba, o nosso episódio de hoje do Triângulo Nerd também está acabando. Não chorem, voltaremos na semana que vem com mais episódios do Triângulo Nerd. Então por hoje é só, pessoal, vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, nos escutando. Muito obrigado a todos aqueles que estão comentando, compartilhando com os amigos, trazendo mais pessoas para ouvirem a palavra, um minutinho da palavra do Triângulo Nerd. Gostaríamos de pedir aí seu like, seu comentário, continua compartilhando com os amigos, vai espalhando a palavra aí. Vamos transformar todo mundo em formas geométricas e abrir bastante o triângulo para todo mundo. Fico aqui com vocês, o meu adeus e até o próximo episódio. Com vocês, meus companheiros se despedindo também. Galera, eu queria dizer que é muito legal fazer parte dessa comunidade, fazer parte desse triângulo nerd aqui. Falar que é incrível poder discutir, ter essa resenha com meus amigos. Vocês não sabem como é incrível assim, fazer um episódio de 4 horas virar 1h30, mas com tanta risada, galera. É muito incrível, muito incrível. Então é isso, galera. Só reforçando o que o Lucas falou. Compartilha, curte, comenta, fala com um amigo de vocês. E é isso aí, vamos conquistar aí as galáxias aí fora. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E o meu abraço para todos que nos ouvem. E até a próxima. Valeu!